Estamos começando aqui um vídeo falando sobre modos de produção apresentados pelo sociólogo Karl Marx na sua obra Manifesto do Partido Comunista. Esse vídeo, pessoal, ou essa temática, ela será dividida em duas partes. Essas partes, pessoal, visam discutir tanto como surgiu a questão da desigualdade e como ela foi se modificando para que pudesse como é que a desigualdade surgiu, né? E como ela foi modificando-se ao longo da história para que os modos de produção para que ela perpetuasse, continuasse sua perpetuação. O primeiro modo apresentado na obra de Karl Marx é o modo de vida primitivo, que inclusive é bastante questionado, porque não é bem um modo de produção. Na verdade, é a ausência de um modo. Para vocês terem ideia, esse é o único período da história da humanidade em que não há produção de alimentos e bens. Na verdade, as sociedades humanas, elas nesse período, elas viviam tendo que se adaptar à natureza. A partir da descoberta da agricultura, a gente vai ver que essa dinâmica vai mudar, porque o ser humano ele vai aprender a domesticar determinados cultivos e assim também se organizar para poder viver melhor. O modo de vida primitivo é o período onde as sociedades vivem de forma nômade e que não há produção. A partir do surgimento da agricultura, a gente vai ver que as desigualdades elas passam a surgir. Por que passam a surgir? Primeiro, porque nem todas as sociedades humanas irão descobrir a agricultura ao mesmo tempo. Há sociedades que terão acesso à agricultura, outras sociedades que não. E o que é que acontece? Dado o fato de algumas sociedades terem acesso à agricultura e outras não, vai haver conflitos. As que não têm vão querer tomar o alimento de quem tem. Surge a necessidade de estabelecer guerreiros de proteção. A população também começa a aumentar. Os alimentos não são produzidos o ano todo. Surge a necessidade de calcular a quantidade da população, a quantidade de alimentos que podem ser distribuídos, por quanto tempo. Depois esses números que surgiram para calcular essas coisas se tornam letras. Alguns passam a associar a produtividade a aspectos divinos, surgem também a necessidade de cultos, de veneração aos deuses. Enfim, os guerreiros que mais se destacavam, mesmo não trabalhando com o campo, eles começaram a exigir privilégios. Eles começaram a exigir alimentos e tratamentos diferenciados pelo fato de protegerem o local. As pessoas que cuidavam dos aspectos religiosos, a mesma coisa. E os escribas, que eram as pessoas que lidavam com números e letras, eles também irão ansiar por esse tratamento diferente. Então vai surgir o quê? Uma elite. Os escribas, as pessoas que lidavam com números e letras, se tornaram escribas. Os que lidavam com os cultos religiosos, sacerdotes. E os guerreiros que se destacavam, generais e reis. É aí que a gente começa já a ver o surgimento da desigualdade. Alguns começam a ganhar mais, mesmo sem trabalhar. Não, pelo menos não com o campo, que era o foco desse período. A gente vai ver um aumento na cobrança de impostos. Basicamente isso. Depois desse modo de produção asiático, a gente também vai ver o surgimento do modo de produção escravista, que ele vai ser muito praticado, por exemplo, em Roma. Tem até alguns autores que dizem que os romanos não trabalhavam. Na verdade, eles se apropriavam do trabalho de outros. Se você for pegar, por exemplo, o Senado romano, você vai ver que vão existir várias categorias de senadores. Vão ter os pretores, censores, questores, edes, o cônsul. Porém, nenhum destes era voltado para o setor agrícola. Por que não eram voltados para o setor agrícola? Porque Roma não se preocupava em cultivar. Na verdade, Roma preferia investir em exércitos,
legiões, milícias de soldados e se apropriar do alimento de outros povos, dos povos bárbaros. E tem até uma coisa que é curiosa, é que isso era meio que colocado como uma forma de atrair a paz. Os romanos chegavam para esses povos e diziam, olha, se você nos der alimento, você tem paz com Roma. Caso não, estaremos em conflito. Ok? Quando os bárbaros não aceitavam as condições, entrava-se em conflito. Existiam diversos mortos por ambos os lados. É claro que a grande maioria geralmente era dos bárbaros, pelo menos durante a maior parte do período de predominância do Império Romano. E os que ficavam vivos geralmente eram escravizados, se tornavam escravos, queriam tomar conta dos negócios romanos, ou seja, trabalhar para que o Império Romano tivesse um bom funcionamento. Ok? Então é isso, pessoal. Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a vocês bons estudos.